macroetapas. Então, financeiro mínimo básico estruturado, fazer esse processo de aumento de ticket, fazer essa sequência de vendas. Essas 3 coisinhas. Estamos com dúvidas sobre o follow-up. Na sua visão, o problema costuma estar na estratégia ou na falta de execução consistente do básico? Basicamente, o que vocês precisam fazer antes de ter um vídeo, um material, outro formulário? É o básico. O que é o básico? É vocês chamarem em 2 pontos de contato, pelo menos, tirando ligação, basicamente WhatsApp e Instagram. Então, ativar o mesmo vídeo também no Instagram e WhatsApp. 2 canais, né? Uhum. Em torno de 5 a 7 pontos de contato com o mesmo lead antes da perdida. Então, fazer uma distância das 5 até o cara parar de responder e tal. E é isso básico. Então, assim, fez isso aqui bem, vocês já vão com uns 25%, 30% de agendamento, que é o que a gente precisa, sabe? E aí os outros 70% ou não vai responder mesmo, ou você responde que vai ficar, e aí vai ficar nos outros 70%. Qual é o critério prático para decidir quando sair do modelo fundador-vendedor e começar a estruturar esse DR e closer? Vamos falar sobre essas 2 coisas. Começando pelo vendedor, né? Ideal é que a gente traga uma pessoa para closing, para fechamento mesmo, no lado de vocês, quando a gente tiver um volume maior, uma previsibilidade maior, uma receita maior, então, quando a gente tiver ali, cara, umas 35 calls, 40 calls, números ali equivalente a entre 12 e 15 vendas, faturamento maior, ter um certo tráfego, ter uma previsibilidade ali dos indicadores do tráfego ali, fato redondo. Isso aqui é o momento que a gente traz um closer. Uhum. Todo um processo de tipo, e dependendo menos de vocês e o closer ele vindo e tal. Do outro lado aqui, o SDR é um negócio que ele tem uma urgência maior e uma capacidade mais rápida de colocar em prática. E de já, tipo, contratou, treina rápido, coloca no lugar de vocês, já vai funcionar, já vai conseguir agendar a reunião. E tipo, tira um peso legal. E o SDR pode fazer o follow-up pós-reunião também. Então, eu acredito que o SDR ele é uma boa contratação para tirar esse operacional e tal, e vocês ficarem literalmente só em reunião, e aí, pô, organizar a agenda para conseguir fazer umas 2 por dia, já dá 40 e tantos no mês, aí 2 por dia. Já é um volume excelente, faz bastante receita. E aí depois vai soltando. Sobre essa pessoa ter capacidade de ser a vendedora lá na ponta, fazer reunião de vendas e fechamento, é uma questão que a gente tem que entender ali logo agora no perfil de quem a gente está contratando. Então, vale a pena a gente trocar uma ideia sobre isso. Porque tem pessoa que vai ter perfil, tem pessoa que não vai, tem chances de dar certo, tem chances de dar errado. Então, sim, até porque o closer, se você for olhar para perfil, ele não é um cara que tem muita paciência para ser o SDR, né? Ele é um cara mais do resultado ali, da persuasão. O SDR, ele tem que ter um pouquinho mais de conformidade para fazer o primeiro contato, para fazer o follow-up, para fazer... Então, são perfis um pouco distintos, né? São. E o SDR que seja de pressão de volume de venda, né, também é um de raça. Bom, mas o closer ele tem esse perfil. É possível dar certo. Depende muito de quem a gente contratar. Exato, depende muito. A nossa ideia já era contratar, ele já ir participando, assim, assistindo, para ir aprendendo, né, para a gente ganhar esse tempo de treinamento, que é a ideia. Mas aí vai depender mesmo de quem a gente contratar, né? Vai depender muito do perfil, assim. Sim. Tem que subir a vaga ali, trocar ideia, tributar um. Trazer. É bom vocês já estarem antecipados nisso, mas ainda vão precisar de um tempinho aqui Para o closer ainda vai demorar um pouquinho para a gente sair dessa frente, né? Tem que subir um pouco mais os indicadores. Já o SDR não, o SDR a gente consegue fazer principalmente mais rápido, né? Estamos estruturando o nosso método para reduzir a dependência do mentorado em relação a nós. Por onde começar para transformar a entrega em algo mais escalável? Perfeito. Vamos falar sobre o método. Eu acho que além do método é o escopo inteiro do programa, né? Que a gente tem que trocar ideia. Pensando no método, assim, o que se fala é mais o escopo para o produto funcionar com menos dependência de vocês do que o que vocês vão ensinar ou metade de fato, né? Ou é o que vocês vão ensinar? Me fala, quando fala do método, assim, o que você está querendo dizer exatamente, Quando eu falo do método, é encontrar uma maneira
da gente conseguir entregar a expectativa do cliente quando ele compra a mentoria, sem que isso dependa de tanto trabalho nosso, fora daquela 1 hora e meia que a gente está com o mentorado. Porque da forma como a gente está aquela 1 hora e meia ali com ele, mas existem tarefas a serem feitas e algumas dependem da gente. É mais ou menos isso que eu quero dizer. E aí, isso, num volume de escala, não vai ser possível Não sustentar. vai, não vai. Quais são as tarefas que dependem de vocês, por exemplo, na prática aqui, para entender? Bom, a gente está muito no começo ainda, e eu falo para o Wesley, né? A gente está vendendo um produto que a gente está criando um produto conforme a gente está, né? Ele não existe ele ainda claro, o produto não está claro, a gente está criando ele. Mas eu estou vendo que a gente está criando por um caminho que para o cliente é ótimo, mas para a gente não é escalável. Então, por exemplo, o cara lá não tem ideia de se ele tem lucro ou não, que é uma dor muito comum dos clientes que a gente pegou. Tá. Ele não tem ideia de como fazer para saber essa informação. Aí deu uma tarefa lá para o cliente, né? Que ele vai ter que trazer para a gente as receitas, as despesas, enviar isso para a gente, e a gente que vai tratar esses dados para dar essa visão para ele. Isso já é uma coisa que eu vejo que está errada, mas eu não sei como fazer de uma outra maneira. Eu entendi. Isso aí tu vai ter que ir aprendendo na prática, assim mesmo, sabe? E vai ser meio doloroso mesmo esse processo de aprendendo. Mas, assim, o que você teria que fazer na prática aqui nesse caso era ter, eventualmente, uma aula modelo, direcionar ele, deixar ele executar e tratar tudo nessa crise. E não pegar... Foi um pouco que a gente trocou, de ter um modelo de planilha que a gente solta para ele, ele preenche, e aí ele tem um apoio ali no WhatsApp. Exato. Nesse momento tem que ser eu e o Wesley o apoio, mas depois a gente né, vai ter uma outra pessoa, e apoiando o cara para trabalhar. Pensando assim, mais na forma com que você faz, entende? Então, ao invés do cara falar, não faço ideia qual é o meu lucro, e tu fala, não, me manda essas informações que eu vou consolidar e eu te digo qual é o teu lucro. Mas outro fala, não, cara, como tu não sabe qual é o teu lucro? Eu preciso de um DRE, mas funciona assim, assessorado. Aqui é o modelo. Lá, preenche essas informações aqui, busca essas informações aqui. Se tiver qualquer dúvida, fala com a gente, tamo junto, mas faz isso aqui, o prazo é esse, vamos embora. Pegou a visão? Peguei. Quase sim, sabe? Então, é muito a forma de conduzir, e isso vocês vão ir aprendendo na prática mesmo. Mesmo que vocês tenham, por exemplo, tudo gravado e lindo e redondo, imagina daqui a um ano o produto perfeito dos sonhos, aquele que imaginou, tem software, tem tudo. Se continuar com esse comportamento, essas coisas vão continuar acontecendo, entendeu? Então, isso tem sobre a forma como tu conduz com o cliente do que sobre o estado do produto atual, entendeu? Então, essa é a primeira coisa que eu queria deixar na cabeça de vocês. Então, evite isso, tá? De pegar para fazer. Tem que ser direcionamento, tá? Você precisa entender isso. O escopo tem que ficar claro que é isso. Direcionamento, acompanhamento e tudo mais. Então, eu acredito que esse é um ponto relevante. Agora, a grande parte das situações que vão acontecendo, isso tem que ir virando, de fato, método dentro do processo de vocês. Isso tem que ir virando método e coisas prontas para ir fazendo. E a tendência é que vocês vão construindo isso com a carruagem andando, né? Então, o meu conselho já seria começar um processo de mapeamento das trilhas. Então, que basicamente é o caminho da trilha? É você ter meio que o perfil, o alvo do cliente, que é uma creche milionária, beleza, patrocínio de 100 mil por mês, que tem todos os processos que vocês fazem, a metodologia completa, mas ele começa de pontos diferentes, e vocês vão perceber que vai ter pessoas que vão, de fato, começar de pontos diferentes. Então, vai ter o cara que está começando no ponto A, o cara que está começando no ponto B, outro no ponto C, mas todos estão no ponto X aqui. Mas eles têm ordens diferentes. Então, a trilha, ela passa por implementar essa ordem, ter essa ordem mapeada das ações por perfil. Isso vocês vão descobrir meio que na prática, mas já dá para construir algo assim, meio que um esqueleto disso. Então, por exemplo, o cliente que está faturando 20 mil, quais são as 5 coisas em ordem que ele precisa implementar? Macro coisas. Entendeu? Então, eu vou te dar um exemplo aqui, do cliente nosso, do perfil de vocês aqui, do zero. 5 macro coisas que ele tem que fazer. Definir o modelo de negócio dele, que é o cliente ideal, o posicionamento, o modelo de produto. Definir
a comunicação e posicionamento dele em como vai levar a copy, etc., narrativa, estratégia. Implementar o primeiro processo, fazer a validação da oferta dentro da rede de relacionamento e fazer a primeira venda, e ter a primeira vitória e validar o produto. Ligar o primeiro funil e ele mesmo fazer e validar e ter previsibilidade de indicadores e partir para a próxima fase, que é a fase de quem já tem high ticket e quer escalar. Quem já tem high ticket e quer escalar tem que analisar como estão os indicadores, começar a trazer SDR, tracionar para a previsibilidade de escala no tráfego, começar a implementar outro funil, trazer closer. E trazer CS para otimizar produto, etc. Tu entende? Então, as 5 macro coisas de sair do 0 para o 1 são essas aqui. Aí o cara saiu do 1 para o 2, são essas outras 5 coisas aqui. Então, é meio que essas macro etapas. Então, ter um financeiro mínimo básico estruturado, fazer esse processo de aumento de ticket, fazer essa sequência de vendas aqui. Essas 3 coisinhas, é isso que a gente vai implantar com o cliente. Aí, temos isso aqui já, essas macro etapas feitas, só de ter isso, a própria condução com cada um dos clientes já fica mais tranquilo, que tu consegue direcionar para onde está indo, e tu consegue começar a trabalhar em desdobrar esse macro processo, essas coisas que ele precisa fazer em aulas e playbook. Entendeu? Então, ter ali uma sequência de talvez 10 aulas, eventualmente, que esse cara precisa assistir nessa ordem para implementar isso, e eventualmente 5 materiais, 6 materiais padrão. Uma planilha de DRE, um processo de script, coisas simples que o cara consiga implementar já. E aí isso aqui vira a tua primeira trilha e dá mais facilidade de ter esse comportamento do cliente de direcionar e ele se virar. Tem esse apoio. Opa, Henrique aqui, ó, se liga, esse conteúdo que você está vendo é direto da fonte, sem roteiro, sem script, sem pensar em viralizar, são bastidores diretos do nosso programa de mentoria, quem paga caro para ter as minhas respostas ali, meu direcionamento sobre os seus negócios. Se você está vendo esse conteúdo aqui, está curtindo esse bastidor, lembra aí de dar o like, compartilhar esse conteúdo com alguém que você conheça e também se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Tamo junto! Estamos com poucos mentorados, mas a entrega individual semanal já virou um gargalo. Como ajustar o modelo para ganhar escala sem perder qualidade? Mas vocês estão falando que é uma vez por semana individual? Uhum. Então, né? Sim. Temos que parar agora com isso aqui, entendeu? Sim. Parar agora. Porque eu estou bem angustiada com essa escalada e porque eu estou entendendo que essa forma aí não vai ser funcional. Não vai ser. Vocês basicamente agora têm 3 clientes que vocês têm que fazer uma reunião por semana com cada um deles. O que eu faria? Exato. O que eu faria já? Faria um alinhamento com eles para, tipo, trazer eles para um modelo de uma vez por semana em grupo, onde cada um tem um horário individual com vocês. Tá. Cara, aqui já eu acredito que ainda dá tempo de fazer esse alinhamento. Então, tem que explicar falando, cara, a gente vai trabalhar. Esse primeiro mês a gente trabalhou de forma muito intensa para te colocar na rota, e agora a gente vai entrar na fase de acompanhamento toda semana, a gente vai ter a chance de se falar. Ele é um encontro que acontece todas as quintas, a partir das 11 da manhã, a partir das 2 da tarde, a partir das 3 da tarde, e a gente consegue ter uma hora individual para cada um de vocês, que a gente mesmo organiza a ordem. Tá ótimo. Conversa. Cara, façam isso aqui agora, imediatamente, antes que dê merda. Vamos lá, gente. Qual que é a parada? Como que vocês têm que principalmente posicionar o negócio? Eu faria claro, que são... Como é que eu faria, tá? Eu faria o produto em 2 fases. Fase de plano e fase de acompanhamento. Eu apresentaria dessa forma. Então, gente, como é que funciona o programa aqui? Você tem uma fase de plano e você tem uma fase de acompanhamento. A fase de plano, você vai ter um diagnóstico individual e uma consultoria individual com a gente, de forma 100% individual, de montar o teu plano. Na sequência, você já desbloqueia acesso à nossa trilha e os nossos materiais, que vai ter basicamente o como e o passo a passo e o caminho de como você implementa o que a gente combinou nesse plano e várias outras coisas interessantes. Na sequência, a gente entra na fase de acompanhamento, onde toda semana a gente tem um encontro, onde é um encontro que a gente vai ter a oportunidade de conversar de forma individual sobre o avanço do procedimento que a gente montou. Você vai poder trazer seus desafios e a gente vai estar te direcionando como mentores aqui para que você evolua. Toda semana. Uma semana eu, uma semana. Um exemplo. Até para facilitar a agenda de vocês, vocês não ficam os dois no mesmo bloco, tá? Enfim. E aí, cara, esse é o caminho que a gente decidiu. Então, toda semana você vai ter esse nosso acompanhamento.
onde eu encontro que ele acontece em grupo, mas cada empresário ali tem um momento individual para levar o desafio da semana, ter nosso feedback e avançar. Além disso, a gente tem um grupo de WhatsApp, onde fica você e a gente pode de forma individual ali tá trocando, você pode estar mandando seus desafios, a gente responde, etc. Então, esse aqui poderia ser o primeiro escopo, né? O pitch, a apresentação tem que ser assim. Na vez vocês falaram, é muito próximo ao que vocês já estão falando, só muda levemente o ajuste e a entrega é completamente diferente. Sim. Então, Compreendo. o escopo ele tem que ser assim, na minha visão. Então, eu acredito que é possível fazer um alinhamento com os 3 clientes que vocês têm, focando nesse modelo. Tá bom. Uhum. É possível. Mas essa mudança ela vai ser muito mais impactante com as próximas vendas que a gente ainda vai fazer do que com essas que a gente já fez. Sim. Isso vai mudar bastante o roteiro mesmo, tá? Sem grupo, obviamente. Começamos com um valor mais baixo para validar a mentoria e agora percebemos que existe espaço para aumentar. Como você recomenda fazer esse ajuste? Eu acho que a gente tem que ir validando o preço. Vocês começaram de fato barato, mas vocês têm que levar em consideração a receita dos caras. Sim. E vocês têm que caber na margem do cara, no custo fixo do cara. Sacou? Assim, eu acredito que é possível ir nos 2.500 por mês, 3.000 mês, 2.000 mês, então vocês estão em 1.000. Dependendo do MTL, então. 1.300 a gente está, né? E você acha que seria mais inteligente a gente fazer mentorias semestrais do que anuais? Não? Que vale a pena mais o anual mesmo. Tá. Tu garante um ticket maior, maior. A gente trabalhar com 2.000, ficaria em torno de 24 mil. Exatamente, 24 mil ano, 24 mil ano. Eu acredito que é possível chegar nesse preço. O que vocês podem fazer também? Vocês podem ir testando a variável dos individuais com vocês como um plano maior. Então, vocês podem ter 2 planos. Um plano que é um individual dos semanais e um outro plano que são um individual, semanais e mais 4 individuais com vocês, para planejamento estratégico do trimestre e tal. Uhum. A gente não vê os dois. Vou apresentar só esse aqui para o cara que é mais qualificado e vai testar cobrando 3.500. Uhum. E aí ver o que acontece. E aí daqui a pouco o que vocês vão ter? Vocês vão ter 2 planos. Plano que é 2, por exemplo. Então, é um caminho que dá para fazer. Quanto que o maluco lá cobra? Você falou? Em torno de uns 20 mil reais. 20 mil reais o ano? Então é parecido ali. Eu iria nesse caminho, cara. Iria nesse caminho. Então, entre 1.500 e 2.000 por mês aqui nesse que a gente está fazendo. Até porque o público de 20K, eles não vão ter tanta capacidade de colocar um investimento de 2.000 no mês, porque 1.300, por mais que eles não acham caro, eles falam, não é caro, mas eu não tenho como fazer. Então, acaba que não sendo nosso cliente, entendeu? Sim. Ou tem que ser um valor menor e um serviço diferente para ele, né? Eu acredito que os 1.500 por mês, aí vocês vão acertando, e o outro plano vocês vendem para o cliente de muita capacidade. Uhum. De pagamento, inclusive, vale a pena vocês testarem um modelo, caso o cara não tenha cartão completo, um híbrido, parte no cartão, parte no boleto. Uhum. Sim. Eu também faz essa receita e garantir esse fluxo de caixa. Faz sentido construir grande parte do método antes de validar no funil ou o ideal é desenvolver isso junto com os primeiros clientes? Massa, cara, primeiro sobre a questão do produto, tá? Eu acredito que a gente precisa, cara, como é que eu posso te dizer? Primeiro validar o que o cliente de fato quer comprar e o que ele de fato está precisando de ajuda e o que de fato ali é o escopo para direcionar melhor essas aulas, esse material e essa estrutura, sabe? Esse próprio Quick Start também. Então, tem muito risco, Marco, tá? Muito risco mesmo. Fazer essa gravação de um monte de coisa, deixar isso perfeito. E ficar parado. E não só ficar parado, mas quando vender, não é exatamente o que o cara precisava e aí tu tem que fazer outras coisas e tal. Então, isso aqui é um certo risco desse processo. E ele é um risco que, na minha visão, ele é um pouco pior do que o caso do Wesley aqui, por exemplo, e da Rô, que eles comentaram agora, venderam 3 já, que não estão com a trilha. Mas pelo menos eles entenderam ali, já tem um cara de 40 mil que é uma outra coisa, o cara de 20 que é outra, tá precisando de... E já consegue dar essa visibilidade, né? Então, essa seria a primeira coisa, do porquê que é interessante a gente rodar funil. Tá bom.
tu vai construindo o produto, porque via funil, primeiro, a gente entende os leads que estão sendo gerados, e qual ângulo de comunicação está trazendo eles e o que eles estão querendo. Nas calls a gente entende, no fechamento, quando o cara compra, a gente entende melhor também. Uhum. A gente tem uma base do que é o escopo do serviço e do acompanhamento e do modelo, Uhum. e a gente dá menos ênfase nas aulas, no pitch, e mais ênfase no acompanhamento e no processo. Tá bom. Dessa forma, a gente consegue trazer o cliente para dentro e, na sequência, ir estruturando essas aulas. Porém, é muito interessante, sim, ter esse quick start. Pode ser legal ter esse quick start. Se tu conseguir viabilizar algo rápido, Uhum. que não tem muito trabalho, que tu deixa na mão, ótimo. Mas as 300 aulas, não, cara. Não, exato. Tá lá para frente, se for o caso. É isso. E tem que entender se o cara quer aula mesmo, é outro formato. Então, é isso que eu tô te falando, tá? Então, pensando nessa perspectiva aqui, cara, eu olharia para isso, tá? É por isso que é importante a gente validar primeiro. Imagina se fosse você aí nessa sala tendo a oportunidade de ter meu acompanhamento todos os meses para atingir as metas do teu negócio de high ticket nesse ano de 2026. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais do nosso processo de mentoria e ter a nossa ajuda para escalar teu negócio esse ano, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, aplica aí, bate um papo com o nosso time, eu tenho certeza que a gente pode te ajudar. Bora!